Bem, olá a todos, estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear, nossa aula número 18, e hoje falaremos sobre o Teorema da Representação de Riesz e operadores especiais. De forma mais precisa, na aula de hoje abordaremos os seguintes tópicos: o Teorema da Representação de Riesz, falaremos sobre operadores adjuntos, operadores autoadjuntos e, por fim, falaremos sobre os operadores unitários. Bem, a estrutura da aula de hoje vai ser da seguinte forma: demonstraremos o teorema da representação de Riesz e usaremos ele para garantir a existência de operadores adjuntos sobre espaços de dimensão finita. Estudaremos operadores adjuntos e, em seguida, usaremos operadores adjuntos para definir os operadores autoadjuntos. E, finalmente, como última parte da aula de hoje, nós introduziremos os operadores unitários, utilizando as ferramentas da nossa aula anterior, e iremos caracterizá-los usando os operadores adjuntos. Então, vamos começar a nossa aula falando sobre o Teorema da Representação de Riesz. O nosso Teorema 1 da aula de hoje. E ele diz o seguinte: seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita com um produto interno e F um funcional linear sobre V. Então, o Teorema da Representação de Riesz garante que existe um único vetor W, tal que F de V é igual a V interno W para todo V vetor no espaço. Então, cada funcional, veja o que o nosso teorema diz, cada funcional linear pode ser visto como a primeira entrada do produto interno do espaço. Essa ferramenta aqui, esse resultado aqui vai ser bastante útil para a nossa aula de hoje. Como falei anteriormente, nós vamos utilizá-lo para garantir a existência do operador adjunto. Então, vamos à demonstração desse resultado. Note o seguinte, nós temos que provar a existência e a unicidade do vetor desse tipo que satisfaz essa propriedade. Então, vamos dividir a demonstração em existência e unicidade. Então, vamos começar com a existência. Então, fixada beta, uma base ortonormal do V, formada pelos vetores U1 e UN. Note que uma base desse tipo sempre existe, porque V tem dimensão finita. Então, fixada a base beta, defina o vetor W como sendo pela seguinte expressão, como sendo somatório de F aplicado em UI barra vezes UI, com I variando de 1 a N. Obviamente, o W é um vetor no espaço, e mostraremos que esse W, esse vetor W, satisfaz essa propriedade. Para isso, defina a seguinte função. Eu vou chamar de FW, uma função que vai de W em K, definida da seguinte forma: FW aplicado em V é V interno W, para qualquer V vetor. Então, olha, claramente, pela definição de produto interno, nós temos que o produto interno ele é linear na primeira entrada. Então, olha, isso aí implica imediatamente que o FW é um funcional linear. Isso implica que ele é uma transformação linear, só como vai de V em K, então ele é um funcional. Então, ok. O FW é um funcional, então o que nós mostraremos é que o FW coincide com o F, dado no enunciado. Obviamente, eles são funcionais, possuem o mesmo domínio e contradomínio, e o que nós temos que mostrar é que eles coincidem para uma base do V. Nós já temos uma base aqui, então mostraremos que o F e o FW coincidem na base beta. Então, para isso, note o seguinte, para J de 1 a N, nós temos o seguinte, que FW aplicado em UJ vai ser, por definição de FW, o J interno W. Agora, coloca quem é o W. O W é esse somatório aqui. Então, usando agora a propriedade de produto interno,
Você pode tirar esse somatório, pode tirar esses escalares passando o conjugado. Então vai ficar esse somatório e FU conjugado, conjugado. Tá? Conjugado duas vezes, nós sabemos que você pegar um número conjugado duas vezes, você volta para o número original. Tá? Então, o FU conjugado, conjugado é o FU, F de U. Tá? E como beta é uma base ortonormal, então esse produto interno aqui vai dar o delta de Kronecker. Ou seja, 1 quando I for igual a J e 0 quando I for diferente de J. Tá? Então, esse somatório aqui, na verdade, só vai sobrar uma parcela. Só vai sobrar a parcela quando I for igual a J. Tá? Então, vai sobrar exatamente o F aplicado em o J. Então, dessa maneira, olha o que nós mostramos. Que F de W aplicado em UJ é igual a F aplicado em UJ para todo J de 1 a N. Ou seja, o FW e o F, tá, são funcionais lineares que coincidem na base beta. Tá? Se você tem, em geral, duas transformações que coincidem na base do domínio, essas transformações são iguais. Então, o mesmo ocorre aqui. O F é igual ao FW. Tá? E, portanto, nós mostramos a existência de um W que satisfaz a propriedade do enunciado. Ou seja, o F aplicado em V vai ser igual a FW aplicado em V, só que FW aplicado em V é V interno W. Tá? Para qualquer V, vetor no espaço. Tá? Então, com isso, nós concluímos a existência de um tal vetor com aquela propriedade. Agora mostraremos que, uma vez que esse vetor existe, ele tem que ser único. Tá? Então, olha, sejam W1 e W2 vetores, tais que a f de V é igual a V interno W1 e f de V também é igual a V interno W2, e isso para qualquer V vetor. Tá? Então, o que nós temos que mostrar aqui é que o W1 é igual ao W2. Para isso, olha, como nós temos essas duas igualdades aqui, os dois produtos internos são ambos iguais. São iguais. Então, nós temos essa igualdade aqui, ó, para todo vetor no espaço. Ou seja, V interno W é igual a V interno, aliás, V interno W1 é igual a V interno W2. Tá? Isso para qualquer vetor no espaço. Então, ó, tendo essa igualdade, nós temos o seguinte, que V interno W1 menos W2, propriedade de produto interno, você pode separar em dois produtos internos, como sendo V interno W1 menos V interno W2. Por essa igualdade, essa subtração aqui dá exatamente o zero. Então, veja o que acabamos de verificar, que V interno W1 menos W2 é igual a zero para todo vetor V. Então, isso implica que o W1 menos W2 ele pertence ao ortogonal do espaço todo. Nós vimos, como uma das propriedades de ortogonal, que o ortogonal do espaço todo é o subespaço trivial nulo. O que implica, então, que o W1 menos W2 é o vetor nulo, ou seja, W1 é igual a W2. Tá? E dessa forma, nós concluímos a demonstração da unicidade e, consequentemente, a demonstração do teorema da representação de Riesz. Tá? Vamos deixar registrado aqui duas observações com respeito a esse teorema. A primeira delas é que o teorema da representação de Riesz ele não é válido, tá? Do jeito que foi enunciado aqui, sem a hipótese da dimensão finita. Tá? Por quê? Você pode tomar, por exemplo, o espaço V como sendo o espaço dos polinômios, com coeficientes em R e variável x, munido desse produto interno aqui, ó. P interno Q é igual a integral de 0 a 1 de P vezes Q. Tá? E tomar o funcional sobre V dado da seguinte forma. F de P é igual a P aplicado no zero. Tá? Então, utilizando esse espaço com esse produto interno e esse funcional, você verifica usando simplesmente as propriedades elementares de integração que não existe, tá? Não é possível, não existe um polinômio Q com essa propriedade aqui, ó, tá? Que o F aplicado em P é igual a P vezes Q para todo P no espaço.
Tá? E como é que você verifica isso? Por absurdo. Tá? Suponha que existe, você vai utilizar a propriedade de integração e chegar em um absurdo. Tá? Então, essa observação aqui é para deixar registrado, olha, do jeito que o nosso teorema foi enunciado, tá? Não existe a versão dele para a dimensão infinita. Porém, existe uma versão dele para a dimensão finita com algumas modificações. É a seguinte versão, olha, é a versão dele para funcionais contínuos sobre espaços de Hilbert. Tá? Esse resultado vale para a dimensão infinita, tá? E, portanto, pode ser visto como uma versão do teorema da representação de Riesz para a dimensão infinita. Tá? Mas veja que não é exatamente o nosso teorema provado, porque aqui nós estamos com funcionais lineares contínuos. Tá? Então, existe uma restrição aqui. Obviamente, nós não vamos trabalhar com essas noções, tá? Funcionais lineares contínuos e espaços de Hilbert. Tá? Essa teoria aqui é de análise funcional, tá? Mas aqui é só para deixar claro como o nosso teorema se encaixa, como o teorema que nós provamos hoje se encaixa na teoria geral. Então, deixado essas observações registradas, vamos ao nosso próximo tópico da aula de hoje, tá? Que são os operadores adjuntos. Para poder falar do operador adjunto, nós vamos precisar do seguinte teorema, tá? O nosso teorema 2 da aula de hoje. Ele diz o seguinte, ó, sejam V e W, K espaços vetoriais com produto interno, onde o V tem dimensão finita, e seja T uma transformação linear de V em W. Então, o que o nosso teorema 2 garante é que existe uma única transformação linear de W em V, denotada por T estrela, que satisfaz a seguinte propriedade, ó, T de V interno W é igual a V interno T estrela de W. Tá? Para qualquer vetor V no espaço V e para qualquer vetor W no espaço W. Tá? Essa transformação, a T estrela, ela é chamada adjunta de T. Tá? Então, esse é o nosso teorema 2 da aula de hoje. Eu diria que é o principal teorema da nossa aula de hoje, tá? Que é o que garante a existência da transformação adjunta desde que a dimensão do domínio seja finita. Tá? Nós vamos pegar esse resultado e traduzi-lo para o contexto de operadores para garantir a existência do operador adjunto no contexto de dimensão finita. Tá? Mas antes disso, obviamente, vamos demonstrar esse resultado. Veremos que ele essencialmente é uma aplicação do teorema da representação de Riesz. Mais uma vez, olha, note, no enunciado nós temos existência e unicidade. Então, dividiremos a demonstração em existência e unicidade. Então, primeiramente, vamos para a existência, nós temos que construir uma transformação a T estrela com essa propriedade. Então, olha, vamos primeiro construir um funcional, um funcional sobre V, para assim poder aplicar o teorema da representação de Riesz. E a partir da existência desses vetores, nós vamos construir o operador T estrela. Então, para isso, fixado W, um vetor do espaço W, considera o seguinte funcional linear. Tá? Ele pega um vetor V no espaço e leva em T de V interno W. Tá? Então, olha, claramente o F é um funcional. Por quê? Pela linearidade do T, tá? T é uma transformação linear, então pela linearidade do T, junto com a linearidade do produto interno na primeira coordenada, na primeira entrada, melhor dizendo. Então, claramente, o F é um funcional linear sobre o espaço V, que, por hipótese, tem dimensão finita. Então, nós estamos aqui com todas as hipóteses do nosso teorema da representação de Riesz, que garante a existência de um vetor, que eu vou chamar de UW, tá? Que satisfaz a seguinte propriedade. F de V,
ou seja, o nosso funcional aplicado em qualquer vetor do espaço V é igual a V interno UW. Tá, esse U subíndice W é só para deixar claro, primeiro, essa função ela depende do W, tá? Porque ela foi definida a partir desse W aqui, tá? O W está fixado. Então, a existência desse vetor W depende, essencialmente, do nosso W fixado inicialmente. Então, ó, olha o que nós conseguimos. Para cada vetor W, tá, no espaço W, nós obtemos um único vetor, o W, no espaço V. Dessa maneira, nós temos aí pelo menos uma aplicação do W chegando no V. Então, vamos definir essa aplicação da seguinte forma. Vamos chamar de T estrela, tá? A aplicação que vai de W em V, que pega o vetor Wzinho e leva em UW. Note que essa aplicação está bem definida pela existência e unicidade desse vetor garantido pelo teorema da representação de Riesz. Então, nós temos uma aplicação, tá, de W em V, e note que da forma que nós definimos, da forma que nós tomamos o W, ele já vai, a aplicação T estrela já vai, a condição do enunciado já vai ser satisfeita automaticamente pela T estrela. Olha, nota o seguinte, ó, T de V interno W, tá, por definição vai ser a F de V, tá, o funcional F aplicado em V. Só que a maneira que nós tomamos o W, nós temos essa igualdade aqui, ó, o F de V é igual a V interno o W. Só que o W, por definição da T estrela, é T estrela aplicado em W. Então, nós temos isso aqui, vai ser V interno T estrela aplicado em W. Logo, olha o que nós obtemos aqui, que T de V interno W vai ser igual a V interno T estrela aplicado em W. Anote que isso vale para qualquer W, tá? E isso aqui também vale para qualquer V. Então, dessa maneira, o que nós conseguimos até agora foi uma aplicação que vai de W em V e que satisfaz a propriedade do enunciado, nosso teorema. Mas note que isso ainda não termina, não finaliza a existência, a prova da existência. Porque essa aplicação tem que ser linear, tem que ser uma transformação linear. Então, para concluir a existência, basta mostrarmos a linearidade da T estrela. Então, para isso, a única ferramenta que temos até agora é a propriedade que a T estrela satisfaz. Então, usaremos essa propriedade para mostrar a linearidade da T estrela. Então, para isso, sejam a W1 e W2 vetores em W e lambda um escalar em K. Então, olha, nota o seguinte, para todo V, vetor no espaço, nós temos o seguinte, que V interno, T estrela aplicado em lambda vezes W1 mais W2, esse produto interno. Para esse produto interno, nós temos o seguinte, nós temos essa igualdade aqui. Você pode pegar o T estrela, entre aspas, passar para o outro lado como sendo T. Tá? Essa é a propriedade essencial da adjunta. E a gente já mostrou que a T estrela satisfaz, tá? Aqui em cima. Então, essencialmente, o que você fez aqui foi pegar o T estrela e passar para o outro lado do produto interno como sendo o T. Tá? Como sendo a transformação T. Então, essa igualdade é por essa propriedade. Agora, o que você tem? Você pode usar agora a propriedade de produto interno. Separar esse produto interno em dois dessa forma. Como sendo o lambda barra vezes T de V interno no W1 mais T de V interno no W2. Agora, o que você faz? Usa novamente a propriedade da adjunta. Novamente essa propriedade aqui para voltar com o T estrela. Então, pega o T, passa para o outro lado como sendo o T estrela. E, finalmente, usa novamente aí a propriedade de produto interno para poder juntar esses produtos internos em um só. Então, vai ficar V interno lambda vezes T estrela aplicado em W1 mais T estrela aplicado em W2. Então, dessa forma, nós mostramos essa igualdade de produto interno para todo vetor V no espaço.
Então, o que isso implica? Isso implica que V interno, essa diferença, é igual a zero para todo vetor V no espaço. Portanto, essa diferença pertence ao ortogonal de V, que é igual ao subespaço trivial nulo. Então, isso mostra que a igualdade desses vetores, ou seja, o t estrela aplicado em lambda vezes W1 mais W2 vai ser igual a lambda vezes t estrela aplicado em W1 mais t estrela aplicado em W2. Então, dessa forma, nós concluímos a linearidade, provamos a linearidade e concluímos a existência. Nós mostramos que existe uma transformação linear de W em V que satisfaz a propriedade desejada. Tá? Então, a existência concluída. Então, vamos agora à prova da unicidade. Então, para isso, seja S uma outra transformação linear que vai de W em V, que satisfaz a mesma propriedade da T estrela. Ou seja, T de V interno W é igual a V interno S de W. Isso para todo V no espaço V e para todo W no espaço W. Tá? Então, tendo essa igualdade aqui, a T estrela também satisfaz essa igualdade. Então, ó, nós temos essa igualdade de produtos internos. Tá? Porque esse produto interno aqui, nós já construímos a T estrela como sendo igual a esse produto interno. Em particular, esse produto interno é igual a esse. Tá aqui. Tá isso para todo V e todo W. Daí, ó, nota o seguinte, como você tem essa igualdade, então esse produto interno aqui, ó, V interno T estrela aplicado em W menos S aplicado em W, vai ser igual a zero. Tá? Basta você separar os produtos internos e usar essa igualdade para concluir que dá zero. Tá? Mais uma vez, olha, isso vale, esse produto interno vai ser igual a zero para todo V no espaço. Tá? Então, isso implica que essa subtração de vetores está no ortogonal do V, portanto, está no subespaço trivial nulo. Ou seja, você tem aí a igualdade de vetores, T estrela aplicado em W vai ser igual a S aplicado em W para todo W no espaço, todo no espaço W. Tá? Então, o que nós mostramos aqui é que essas funções aqui, essas aplicações lineares, elas coincidem em todo vetor do domínio. Portanto, elas são iguais. Tá? E dessa maneira, nós mostramos a unicidade da transformação adjunta. E assim concluímos a demonstração do nosso Teorema 2. Então, vamos agora à nossa principal definição de hoje, tá? Que é a definição de operador adjunto. Então, olha, seja T um operador linear sobre um K-espaço vetorial com produto interno. Então, dizemos que esse operador T ele possui um adjunto quando existe um operador linear, T estrela, que satisfaz essa propriedade. Ou seja, T de V interno W é igual a V interno T estrela aplicado em W para todos V e W pertencentes ao espaço V. Tá? E nesse caso, o operador T estrela ele é chamado adjunto de T. Então, esse T estrela que é o nosso operador adjunto. Tá? Note o seguinte, ó, na definição de operador adjunto, note que aqui nós não temos a hipótese de finitude do espaço, tá? Da dimensão do espaço. Tá? Então, a definição de operador adjunto ela é bem mais ampla. Você não tem essa restrição, basta ser um operador linear que satisfaz essa propriedade. Então, em nenhum momento nós temos a restrição da dimensão. Tá? Mas, eu vou deixar registrado aqui como uma observação para os nossos propósitos do curso, vai ser interessante trabalhar só no contexto de dimensão finita. Por quê? Para a dimensão finita,
o nosso teorema 2, teorema que acabamos de demonstrar, garante a existência do operador adjunto, sempre. Ou seja, sempre que você tiver um operador linear sobre um espaço de dimensão finita com produto interno, o operador adjunto existe. Tá? Existe, é único. Tá? Esse fato é garantido pelo nosso teorema 2. Tá? E aqui vale destacar que isso nem sempre ocorre no caso de dimensão infinita. Tá? Então, em caso de dimensão finita, existem operadores lineares que não possuem o seu operador adjunto, que não possuem operador adjunto. Tá? Então, por isso que na nossa aula de hoje, na nossa teoria em geral, toda vez que falarmos sobre operadores adjuntos, vamos nos concentrar nesse contexto aqui de dimensão finita, porque nós sabemos que sempre, dado um operador sobre um espaço de dimensão finita, com produto interno, ele sempre vai possuir um operador adjunto. Então, dessa forma, nós sempre podemos usar o operador adjunto nesse contexto. Ok, sobre dimensão finita nós já sabemos que ele existe, tá? Existe, é único o operador adjunto, mas como determiná-lo, como encontrá-lo? Bem, a nossa observação 2 vai dizer como fazer isso. Tá? Ainda sobre o contexto de dimensão finita, nós sabemos que sempre existe uma base ortonormal. Tá? Se você está no espaço de dimensão finita, você sempre consegue construir uma base ortonormal desse espaço. Então, seja beta, uma base desse tipo, uma base ortonormal, formada pelos vetores V1 até o Vn. Então, olha, o nosso corolário 3 da aula 16, ele garante o seguinte: tendo uma base ortonormal, você consegue escrever o vetor T estrela aplicado em V, tá? Para qualquer V no espaço, o T estrela aplicado em V como sendo esse somatório aqui, ó, o somatório do produto interno T estrela aplicado em V interno VI, tá? Esse escalar vezes o vetor VI, com I variando de 1 a N. Então, essa expressão aqui ela é sempre garantida, tá? Pelo nosso corolário 3 da aula 16, tá? Porque os VI formam uma base ortonormal. Só que agora vamos manipular essa expressão, ok? Você tem aqui o T estrela aplicado em V, ele é dado por essa expressão aqui, mas essa expressão aqui ainda depende do T estrela, obviamente. Então, primeiro, vamos usar aqui a propriedade de produto interno. Você pode inverter a ordem do produto interno, tomando o conjugado. E agora, o operador adjunto está desse lado aqui do produto interno, então você pode usar a propriedade principal do operador adjunto. Passar o operador para o outro lado, como sendo o próprio T. Então, olha que legal essa expressão. Ela diz para a gente que o T estrela aplicado em V vai ser o somatório do conjugado do T de VI interno V, e esse número, esse escalar, vezes VI, tá? Com I variando de 1 a N. Nota que essa expressão aqui ela não depende do T estrela. Então, se você tiver, deixa eu deixar registrado aqui, se você tiver a expressão do operador T e uma base ortonormal no seu espaço de dimensão finita, você consegue, utilizando essa expressão, tá, encontrar a expressão do operador adjunto. Tá? Então, isso facilita muito na hora de você obtê-lo. Bem, vamos ver uma aplicação dessa fórmula no nosso primeiro exemplo da aula de hoje. Nosso exemplo 1. Nosso exemplo 1 ele diz o seguinte: seja V o R2 munido com um produto interno canônico e T um operador linear sobre o R2 definido da seguinte forma: T de xy é igual a 2x mais y, vírgula 3x menos y. Então, o que o nosso exemplo 1 aqui pede é para determinar o operador adjunto do T, ou seja, o T estrela.
Então, o que nós vamos fazer? Note que nós estamos no espaço de dimensão finita e nós já temos automaticamente uma base ortonormal dele. Que base é essa? A base canônica do R2. Tá? Como nós estamos com o produto interno canônico, então essa base aqui, a base canônica, é uma base ortonormal do R2. Sendo uma base ortonormal, então, olha, a nossa observação 2, nós acabamos de enunciar, ela diz o seguinte, ó, que o T estrela aplicado em XY, ele é dado dessa forma aqui, ó, como sendo o conjugado do T de 1, 0, interno XY, isso tudo vezes o primeiro vetor da base canônica, mais T aplicado no segundo vetor da base canônica, interno XY, tá? Lembra de tomar o conjugado, e esse escalar vezes o segundo vetor da base canônica. Tá? Então, essa igualdade aqui é garantida pela nossa observação anterior. Tá? Para ser mais específica, a nossa observação 2. Então, o que é que você precisa agora para encontrar a expressão do T estrela? Só calcular isso aqui. Tá? Calcula esses escalares aqui, multiplica pelos vetores da base e soma. Então, vamos fazer isso aí de forma mais detalhada. Tá? Primeiro, o T de 1, 0 vai ser 2, 3, e o T de 0, 1 vai ser 1 e menos 1. Tá? Basta utilizar a expressão do T. Além disso, nós estamos num espaço vetorial real. Tá? Então, o produto interno aqui, quando você toma o conjugado, vai ser igual a ele mesmo, porque todos os números envolvidos aqui são números reais. Tá? Então, o conjugado, nesse caso, não vai alterar em nada aqui. Agora, ó, calcula o produto interno, que é o produto interno canônico, é a multiplicação coordenada a coordenada e soma. Tá? Então, nós vamos obter essa expressão aqui. Fica 2x mais 3y vezes o primeiro vetor da base e x menos y vezes o segundo vetor da base. Agora, multiplicando e somando, nós temos exatamente essa expressão aqui. 2x mais 3y, vírgula x menos y. Essa é a expressão do T estrela aplicado em x, y. Então, veja a utilidade, a praticidade de usar aquela fórmula, tá? Dada a nossa observação anterior. Tá? Facilmente, a partir da expressão do T e de uma base ortonormal, tá? Que na maioria das vezes você vai usar a base canônica. Tá? Sempre que o espaço estiver munido do produto interno canônico, você vai usar a base canônica como a base ortonormal. Tá? Só tome cuidado, porque, obviamente, a base ser ortonormal vai depender do produto interno que você vai estar usando. Tá? Então, nem sempre essa base aqui vai ser ortonormal, vai depender do produto interno que o R2 está munido. Tá? Mas, estando no contexto padrão, você tem aqui ó, produto interno canônico e base canônica sendo ortonormal. Então, ok, encontramos facilmente uma expressão para o operador adjunto. Agora vamos para outro exemplo. Tá? Um exemplo que vai ilustrar como obter o operador adjunto agora usando um outro método, usando exatamente a propriedade da definição. Tá? Então, olha, o que é que o nosso exemplo 2 diz? Seja ver o espaço das matrizes coluna, tá? Com entradas complexas, munido do seguinte produto interno. X interno y é igual a transposta conjugada do y vezes x, tá? Para todo x e y em V. Então, dada a matriz quadrada de ordem n, essa matriz eu vou chamar de A, considera o operador T de A. Tá? O operador que vocês já conhecem, nós já usamos várias vezes aqui nas nossas aulas, que é definido da seguinte forma: T de A aplicado em x é A vezes x. Tá? Então, o que o nosso exemplo pede é encontrar o operador adjunto do T de A.
Então, para isso, o que nós vamos fazer é exatamente usar a propriedade que caracteriza o operador adjunto, que é a propriedade do produto interno. Então, olha, sejam x e y vetores no espaço V. Então, nota o seguinte, ó, que t de A aplicado em x interno y, tá, por definição, ele vai ser A vezes x interno y, tá, pela definição do t de A. Agora, nota o seguinte, a definição do nosso produto interno aqui, pela definição do produto interno, nós vamos ter o seguinte, ó, nós vamos ter a transposta conjugada do y, tá? Só para destacar aqui, eu acho que eu não mencionei antes, que esse y barra quer dizer que você está tomando o conjugado de todas as entradas do y. Tá? Você pode sempre, dado uma matriz qualquer, de qualquer tamanho, qualquer ordem, você sempre pode tomar a matriz barra, que é tomando todas as entradas conjugadas, tá? Como sendo os conjugados das entradas da matriz original. Tá? Então, ok, esse produto interno, por definição, é exatamente isso aqui, a transposta conjugada da matriz y vezes A vezes x. Agora, nota o seguinte, que o A eu posso escrever como sendo a transposta da transposta de A. Tá? Isso é propriedade da transposição. Então, outra propriedade da transposição, eu posso juntar essas duas transpostas aqui e escrever dessa forma, como sendo a transposta de A vezes conjugado de Y, tudo isso aqui tomando a transposta, tá? Vezes o x. Tá? Se você não consegue identificar nesse sentido, vai voltando. Ó. A transposta, por exemplo, de A vezes B, a transposta de B vezes a transposta de A. Tá? Quando você toma a transposta no produto, inverte a ordem. Tá? Isso aqui são propriedades elementares da nossa aula 1, tá, pessoal? Só relembrando, isso aqui são propriedades da nossa aula 1, que nós revisamos aí as operações sobre matrizes. E agora eu posso escrever essa expressão dessa forma aqui, ó. Como sendo a transposta do conjugado desse produto aqui. Aqui são propriedades do conjugado, que você pode passar para matrizes. Tá? Quando você pega o conjugado de um produto de matriz, vai ser o produto dos conjugados. E a transposição, ela comuta com a conjugação. Tá? Então, em essência, você pode escrever isso aqui que está dentro da transposta dessa forma aqui. Qual é a vantagem de você ter complicado essa expressão, né? Ter saído daqui de uma expressão mais simples e ter chegado aqui? Porque olha para cá agora, você está com a transposta da conjugação dessa matriz aqui, vezes x. Olha agora para a definição do seu produto interno. Isso aqui vai ser exatamente x interno, essa matriz aqui. A transposta conjugada de A vezes y. Tá? Só que quem é essa expressão aqui? Ó? Essa expressão aqui é exatamente o operador t, o t da transposta conjugada de A aplicado em y. Lembra, você sempre consegue definir um operador dessa forma para cada matriz que você tem. Tá? Então, você tem essa igualdade aqui. Então, olha o que nós conseguimos aqui. Para todo x e y, no nosso espaço V, nós temos que t de A aplicado em x interno y é igual a x interno t da transposta conjugada de A aplicada em y. Isso aqui é exatamente, olha o que você fez aqui, você pegou o t, passou para o outro lado como sendo esse operador aqui. Tá? Essa igualdade aqui é exatamente a propriedade satisfeita e unicamente satisfeita pelo operador adjunto. Tá? Então, olha, a unicidade do nosso operador adjunto garante que esse operador que você obteve nesse processo é exatamente o operador adjunto de A. Tá? Então, aqui é só para ilustrar o nosso exemplo 1, nós utilizamos aquela expressão para você encontrar a fórmula para o operador conjugado, melhor dizendo, para o operador adjunto naquele contexto. E aqui nós estamos usando um outro método que também é bastante útil, que é o de você usar a própria propriedade do operador adjunto.
Tá? E a unicidade sempre garante que o operador que você obteve aqui é de fato o adjunto do operador de onde você partiu. Tá? Embora o método usado no exemplo 1 possa parecer mais prático, se você fosse utilizar aqui, você poderia ter alguma dificuldade. Tá? Então, esse método aqui, além de algumas vezes ser mais prático, ele também vai nos ajudar muito nas demonstrações que envolvem o operador adjunto. Tá? Então, por isso que eu já decidi apresentar para vocês já nesse exemplo. Porque essa tática aqui, essencialmente, é o que vai demonstrar todas as propriedades de operador adjunto. Então, é importante que você entenda. Então, ok, exibido esses dois exemplos de operador adjunto, vamos ver aqui algumas propriedades. Tá? Algumas delas vão ser bastante úteis para nós durante a aula. Então, vamos ao enunciado. Tá? Seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita com produto interno e sejam T e S operadores sobre V. Então, nós temos o seguinte. Nossa primeira propriedade diz o seguinte, ó, que o adjunto do operador nulo é o próprio operador nulo e o adjunto do operador identidade é o próprio operador identidade. Nossa segunda propriedade diz que o adjunto da soma é a soma dos adjuntos. O adjunto de T mais S é o adjunto de T mais o adjunto de S. Nossa propriedade 3 diz que o adjunto da composição é a composição dos adjuntos, mas tome cuidado com a ordem. O adjunto de T bola S é igual ao adjunto de S bola ao adjunto de T. Então, é uma propriedade parecida com a de transposição. Aí nós vamos ver daqui a pouquinho que o operador adjunto e a transposição de matrizes têm muitas coisas em comum. Tá? Nós já vimos uma semelhança no nosso exemplo 2, que acabamos de ver. Tá? Mas nós vamos ver nessa última propriedade da lista que existe uma conexão bastante profunda entre o operador adjunto e a transposição de matrizes. Então, vamos seguir aqui a nossa lista. O adjunto de lambda vezes t é igual a lambda conjugado vezes o adjunto de t, tá? Para qualquer lambda escalar. Propriedade 5. Se você tomar o adjunto duas vezes, você volta para o operador original, ou seja, o adjunto do adjunto de t é igual ao t. E a nossa propriedade 6, ela diz o seguinte, ó, se você tem beta, uma base ortonormal de V, então a matriz do adjunto de T com respeito a essa base beta vai ser igual à transposta conjugada da matriz de T na base beta. Lembra que eu falei que existe uma conexão bastante interessante entre o operador adjunto e a transposição de matrizes? Bem, essa conexão, essa relação está expressa nessa igualdade aqui. Tá? A matriz do operador adjunto com respeito a uma base ortonormal, tá? É igual à transposta conjugada dessa matriz aqui, da matriz de T na base beta. Então, vamos deixar registrado algumas nomenclaturas. Tá? Eu já falei algumas vezes aqui que isso aqui é a transposta conjugada, mas vamos deixar escrito. Tá? Essa propriedade 6, ela nos diz que a matriz de T estrela na base beta, essa base ortonormal, ela é a transposta conjugada de T na base beta. Tá? Mas esse conceito de transposta conjugada, existem outras formas, vários outros sinônimos para nos referir a uma matriz desse tipo. Tá? Uma matriz que você toma a conjugação depois da transposição, ou então vice-versa. Essas operações, nesse caso aí, são comutativas. Então, você pode chamar uma matriz desse tipo de transposta conjugada, você pode chamar também de transposto hermitiano, tá? Ou você também pode chamar uma matriz desse tipo de matriz adjunta. Tá? Por isso, é desse caso aqui de matrizes de onde vem o nome operador adjunto.
Tá? Então, vocês vão ver que várias nomenclaturas que nós vamos usar na aula de hoje para operadores, eles vêm do contexto de matrizes. Tá? E sempre que der, eu vou frisar isso aí, de onde veio tal nome, no contexto das matrizes. Então, outro detalhe aqui que vale a pena destacar também é que a matriz adjunta, aqui nesse caso, não coincide esse contexto de matriz adjunta, essa noção de matriz adjunta, com a noção de matriz adjunta que nós vimos na nossa aula 1. Tá? São conceitos distintos. Tá? Mas aqui eu só estou destacando, nós não vamos usar esse nome, tá, para nos referir a essa matriz, nós vamos chamar de transposta conjugada, mas aqui eu só estou deixando registrado de onde veio o nome operador adjunto. Tá? Exatamente porque esse tipo de matriz também é conhecida como matriz adjunta. Então, ok, estabelecidas aqui as nossas 6 propriedades, tá? Vamos à demonstração. Como tem bastante coisa para a gente falar na aula de hoje, vamos atacar aqui só os pontos estratégicos, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é demonstrar as propriedades 2 e 6. Por quê? Propriedade 1 é bastante elementar, você consegue verificar diretamente pela definição, e as propriedades 3, 4 e 5 vão usar exatamente a mesma estratégia, a mesma estrutura da nossa demonstração 2. Tá? Então, vamos fazer a demonstração 2 e a partir da demonstração da propriedade 2, você consegue facilmente replicar ela para essas outras 3 propriedades. Então, demonstraremos a propriedade 2, que é uma propriedade-chave aqui, e a propriedade 6, tá? Que aí é um pouquinho diferente da demonstração das outras e que vai ser uma ferramenta muito utilizada na nossa aula de hoje. Tá? Então, vale a pena entender um pouco mais como fazer, como verificar esse resultado. Tá? Então, ok, feita essas considerações, vamos à demonstração da propriedade 2. Tá? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? A nossa estratégia para demonstrar a propriedade 2 é usar o que nós fizemos no exemplo 2. Tá? Nós vamos mostrar que esse operador aqui, o T estrela mais S estrela, satisfaz exatamente a condição de produto interno do operador adjunto. Tá? Então, pela unicidade do operador adjunto, nós vamos ganhar essa igualdade. Então, vamos verificar isso aí. Então, note o seguinte, ó, dados U e V, vetores no espaço, então, T mais S aplicado em U, interno V, vai ser igual, primeiro, por definição de soma de funções, você tem que isso aqui é T de U mais T de S, e aí você usa a linearidade do produto interno na primeira coordenada, e aí você vai escrever como essa soma de produtos internos. T de U interno V mais S de U interno V. E agora você sabe que T e S têm adjuntos, então você pode usar a propriedade do adjunto de cada um deles, ou seja, pega esse T, passa para o outro lado como sendo o adjunto de T. Pega o S, passa para o outro lado como sendo o adjunto de S. Então, ok, essa igualdade aqui é pela propriedade de adjunto. Agora, usa a propriedade de produto interno de novo para juntar esses produtos internos em um só. Então, vai ficar U interno T estrela mais S estrela aplicado em V. Então, olha o que você verificou aqui, ó. Dados. Para quaisquer U e V, vetores no espaço, nós temos que T mais S aplicado em U, interno V, é igual a U interno T estrela mais S estrela aplicado em V. Aí, essa igualdade vale para quaisquer U e V no espaço, para quaisquer U e V vetores. Então, ó, pela unicidade do operador adjunto, nós temos que esse operador que apareceu aqui é exatamente o operador adjunto desse aqui. Ou seja, o adjunto de T mais S é igual ao adjunto de T mais o adjunto de S. Então, essa é a estratégia.
Essa é a estratégia que você vai usar na propriedade 3, propriedade 4 e propriedade 5. A mostrar que você pode pegar o operador e passar para o outro lado, dessa forma aqui, e o operador que você vai obter desse lado direito vai ser o seu operador adjunto. Tá? Então, até para não ficar repetitivo, por isso que nós só demonstramos aqui a propriedade 2. Agora nós demonstraremos a nossa propriedade 6. Tá? Então, seja beta, uma base ortonormal de V, que nós vamos mostrar é aquela igualdade de matrizes. Lembrando aqui, nós vamos mostrar que a matriz de T estrela em beta vai ser igual a transposta adjunta de T, da matriz de T na base beta. Transposta conjugada, tá? Então, vamos lá. Então, olha, para J variando de 1 a N, novamente o nosso corolário 3 da aula 16 garante que o T de VJ vai ser igual a esse somatório do produto interno de T de VJ interno VI, vezes VI, com I variando de 1 a N, e T estrela de VJ também vai ter uma expressão similar, vai ser o somatório de T estrela de VJ interno VI, vezes VI, com I variando de 1 a N. Então, essas duas expressões aqui são garantidas porque beta é uma base ortonormal, então o nosso corolário 3 da aula 16 garante essas duas igualdades. Mas note aqui o que nós acabamos de fazer. Tá? Esses escalares aqui são exatamente as entradas, tá, da matriz de T na base beta. Lembra como é que a gente obtém essa matriz? Você aplica o T nos vetores da base e escreve como combinação dos vetores da base. É exatamente o que está feito aqui. Tá? Então, esses escalares aqui são exatamente as entradas da matriz de T na base beta. E o mesmo vale para o T estrela. Tá? Esses escalares aqui são as entradas do T estrela na base beta. Então, olha, nós podemos escrever dessa forma. A matriz de T na base beta com entradas A e J e a matriz de T estrela na base beta com entradas B e J, onde A e J é dado por esse produto interno, T de VJ, interno VI, e o B e J é dado dessa forma, T estrela de VJ, interno VI. Isso para quaisquer U, I e J. Tá? Lembrando, essas igualdades são garantidas por essas expressões. Então, ok. O que nós vamos fazer agora é mexer nessas entradas aqui dessa matriz, tá? Da matriz de T estrela na base beta. Nós vamos olhar quem é esses B e J e escrever eles em função das entradas da matriz de T na base beta. E o que é que nós vamos fazer? Simplesmente usar propriedade de produto interno e propriedade de operador adjunto. Então, vamos lá. BJ, nós vimos que é esse produto interno, só que esse produto interno nós podemos inverter a ordem tomando o conjugado, e então, usando propriedade de operador adjunto, nós podemos pegar esse T estrela e passar para o outro lado como sendo T. Então, olha, esse aqui vai ser o conjugado do T de VI interno VJ. Agora, olha para cá, olha para a expressão do A e J. Olha que o I e o J estão trocados e que aqui está tomado o conjugado. Então, por comparação, nós temos isso aqui, que esse escalar aqui, na verdade, é o AJI barra. Tá? Exatamente por isso aqui, por essa igualdade. Então, olha, o BIJ é igual ao AJI barra. Usando essa igualdade, agora nós temos isso aqui, então, que a matriz de T estrela na base beta vai ter entradas exatamente os A e J barra. Só que AJI barra. Tá? Só que os A e J são as entradas da matriz de T na base beta. Os AJI são as entradas da transposta de T na base beta. E os AJI barra são exatamente as entradas da
transposta conjugada de T na base beta. Tá? Então, dessa forma, nós verificamos a igualdade da nossa propriedade 6. Tá? Lembrando que essa relação aqui que existe entre essas matrizes, certo? Entre a matriz do operador adjunto e a matriz do operador original, essa propriedade nós vamos usar mais de uma vez ainda na nossa aula de hoje. Então, registrada a demonstração, fechamos aí a demonstração das nossas propriedades e a nossa segunda sessão da aula de hoje. Então, agora nós vamos usar essa noção de operador adjunto para definir os operadores autoadjuntos, tá? Que na próxima aula nós veremos que eles possuem uma propriedade bastante interessante. A nossa aula de hoje vai ser, a parte da nossa aula de hoje, melhor dizendo, vai ser dedicada a conhecer esses tipos de operadores, tá? Esse operador, ver a definição, ver exemplos e conhecer algumas das suas propriedades. Então, vamos à definição. Então, olha, seja V um operador linear sobre um espaço V, um espaço vetorial com um produto interno. Então, olha, dizemos que o T ele é autoadjunto quando T admite um adjunto, T estrela, e esse adjunto coincide com o próprio T. Então, essa é a definição de um operador autoadjunto. Note que no caso de dimensão finita, essa condição aqui é dispensável, tá? Sempre existe o operador adjunto, ele sempre admite um adjunto. Então, a única coisa que você tem que verificar é essa igualdade aqui. Então, algumas observações. Tá? Só questão de nomenclaturas. Tá? Quando o K for igual aos complexos, ao corpo dos complexos, os operadores autoadjuntos eles também são conhecidos como operadores hermitianos. E quando K é igual a R, esses operadores autoadjuntos são conhecidos como operadores simétricos. E daqui a pouquinho nós veremos o porquê desses nomes. Tá? Esses nomes, na verdade, vêm das matrizes hermitianas e das matrizes simétricas. Tá? Então, daqui a pouquinho nós veremos essa relação entre os operadores autoadjuntos e as suas matrizes. Tá? Para entender um pouco melhor essa noção de operador autoadjunto, vamos ver aqui um exemplo e algumas propriedades, para poder assimilar um pouco melhor essa noção. Então, seguindo a numeração dos exemplos da aula de hoje, esse é o nosso exemplo 3, diz o seguinte, seja V o espaço C2 munido do produto interno canônico e T, um operador linear sobre o C2 definido da seguinte forma. T de xy é igual a 2x mais 1 mais i vezes y, vírgula, 1 menos i vezes x mais 3i. Então, o que o nosso exemplo 3 pede é calcule o T estrela, ou seja, o adjunto de T, e verifique se T é autoadjunto. Tá? Note que isso se resume simplesmente a encontrar o T estrela, porque aí, para saber se é autoadjunto, basta verificar se os dois operadores são iguais. Sendo iguais, você tem aí um operador autoadjunto. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Para encontrar o T estrela, nós estamos aqui num espaço de dimensão finita, munido do produto interno canônico. Então, basta seguirmos o procedimento da nossa observação. Tá? Ou para ser mais específico, seguir o procedimento dado no nosso exemplo 1, que seguia o que estava falando a observação anterior. Então, olha, o que nós vamos fazer é usar exatamente o procedimento do nosso exemplo 1, tá? Que dizia que dá uma fórmula, que dá uma expressão para o conjugado, melhor dizendo, para o operador adjunto. Como é que você faz para calcular o operador adjunto nesse caso? O T estrela de xy vai ser... primeiro você tem que ter uma base ortonormal do espaço,
E de fato, ó, você tem aqui o C2 munido do produto interno canônico. Então, a base canônica vai ser a base ortonormal, escolhida, pelo menos a mais prática possível é ela. Então, olha, você vai pegar o T, aplicar no primeiro vetor da base canônica, interno xy, lembra de tomar o conjugado. Diferentemente do exemplo 1, que lá você estava no espaço real, aqui o conjugado é importante, tá? Porque você está num espaço complexo, um espaço sobre C. Então, lembra de tomar o conjugado. Esse escaláveis é o primeiro vetor da base canônica e aqui vai ser T aplicado no segundo vetor da base canônica, interno xy, tudo isso conjugado, vezes o segundo vetor da base canônica. Tá? Lembrando, essa igualdade aqui, ela é dada na nossa observação 2, logo depois da definição de operador adjunto. Então, agora o que você faz, agora é só cálculo, só conta. Tá? Quem é o t de 1, 0 vai ser o vetor 2,1 menos i, e o t de 0, 1 vai ser 1 mais i, 3. Agora, faz o produto interno e toma o conjugado. Fazendo isso, nós vamos obter 2x mais 1 mais i vezes y, vezes o primeiro vetor da base, e 1 menos i vezes x mais 3y vezes o segundo vetor da base. Agora, multiplicando e somando, nós vamos obter exatamente essa expressão, 2x mais i mais i, aliás, 2x mais 1 mais i vezes y, vírgula 1 menos i vezes x mais 3y. Isso aqui é exatamente, olha, primeiro, essa aqui é a expressão do conjugado. Tá? Isso é garantido pela nossa observação 2. E essa expressão aqui é exatamente a expressão do t de xy. Então, o que nós mostramos aqui é que o t estrela é igual ao t. E, portanto, nesse caso, o t é um operador autoadjunto. Tá? E dessa maneira, nós calculamos, o operador t estrela está aqui, e nós verificamos, no nosso caso aí, nós confirmamos que de fato ele é autoadjunto. Tá? Então veja que esse procedimento aí é bastante simples, uma vez que você usa a formulazinha para encontrar o operador adjunto. Então agora, para entender um pouco melhor essa noção de operador adjunto, vamos enunciar aqui algumas propriedades. Tá? Então sejam V um K-espaço vetorial de dimensão finita com produto interno, T e S operadores autoadjuntos. Então, o operador nulo e o operador identidade são autoadjuntos. A soma de autoadjuntos é autoadjunto. Se T é não nulo, se você tem um operador adjunto não nulo e um escalar lambda não nulo, então lambda vezes T é autoadjunto somente se o lambda for um escalar real. Tá? É o que diz a nossa propriedade 3. Nossa propriedade 4, ela diz, olha, a composição de dois operadores autoadjuntos, T e S, T bola S, ele é autoadjunto somente se T comuta com S. Tá? É o que está dizendo a nossa propriedade 4. E a nossa propriedade 5, ela diz o seguinte, ó, se você tem T, um operador autoadjunto, e lambda, um alto valor de T, então esse lambda tem que ser um número real. Ou seja, operadores autoadjuntos só admitem autovalores reais. É o que diz a nossa propriedade 5. E agora, com respeito às demonstrações das propriedades, primeiro, as propriedades de 1 a 4, elas seguem imediatamente das propriedades de operador adjunto, certo? Daquela lista de 6 propriedades que nós vimos para operador adjunto. Tá? Então, essas propriedades aqui são imediatas daquelas propriedades lá. Então, essas propriedades vão ser deixadas como exercício para vocês. O que nós vamos demonstrar aqui é a propriedade 6. Uma propriedade bastante interessante sobre o comportamento desses operadores com respeito a autovalores.
Tá? Então, mostraremos a propriedade 5. Vocês vão ver que também é uma propriedade bastante elementar. Então, olha, lembra, lambda é um alto valor de t, por hipótese. Então, isso quer dizer que existe um vetor não nulo, v, tal que t de v é igual a lambda v. Sendo t autoadjunto, por definição, o t estrela vai ser igual ao t, que deixa guardado essa informação. Lembra, nós queremos mostrar que o lambda é real. O que nós faremos aqui essencialmente é mostrar que o lambda é igual ao seu conjugado. Tá? Todo número que é igual ao seu conjugado ele tem que ser real. Então, essa vai ser a nossa estratégia para mostrar que o lambda é real. Então, para isso, olha, nota o seguinte, que o t de v interno v vai ser igual a v interno t estrela de v. Tá? Essa igualdade aqui é pela propriedade de operador adjunto. E agora usa essa igualdade, pelo fato do t ser autoadjunto. Então, nós temos que t de v interno v vai ser igual a v interno t de v. Agora usa aqui essa igualdade aqui, ó, que o t de v é igual a lambda v. Então, você pode colocar lambda v aqui e lambda v aqui. Então, nós temos essa igualdade aqui. Tá? Lambda v interno v igual a v interno lambda v. Agora, ó, você pode puxar esses escalares aqui. Pode puxar o lambda e aqui você vai puxar o conjugado do lambda. Nós vamos ter essa igualdade aqui. Então, note, aqui é v interno v e aqui é v interno v. Só que v, olha, é não nulo. Sendo v não nulo, então v interno ele também tem que ser não nulo. Então, lembra, você está sobre um corpo, então você pode multiplicar pelo inverso do v interno v nessa expressão, ou simplesmente dizer, você pode cortar o v interno v aqui, e aí o que sobra é lambda igual a lambda conjugado, ou seja, lambda igual a lambda barra. Mas olha, se um número complexo é igual ao seu conjugado, isso implica que esse número complexo, na verdade, é um número real. Essa é a teoria geral, propriedades gerais de números complexos. Aí você consegue verificar isso aqui facilmente. Tá? Então, mostramos a propriedade 5. Tá? Se lambda é um alto valor de um operador autoadjunto, então lambda tem que ser um número real. Tá? Então, está demonstrada aí nossa propriedade 5. E relembrando, as demais propriedades são deixadas como exercício. Tá? Vocês vão ver que consequência imediata das propriedades de operador adjunto. Então, seguindo, vamos enunciar e provar o nosso terceiro teorema da aula de hoje, o nosso teorema 3. Então, olha, seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita, com produto interno, e T um operador linear sobre V. As seguintes propriedades são equivalentes, tá? As seguintes afirmações são equivalentes ao que diz o nosso teorema 3. Primeira, T é autoadjunto se somente se a transposta conjugada de T na base beta é igual a transposta de T é igual à matriz de T na base beta, certo? Para toda base beta ortonormal. E nosso terceiro item diz, olha, existe uma base ortonormal com essa propriedade, que a transposta conjugada de T na base beta é igual à matriz de T na base beta. Nós veremos que esse teorema ele segue quase que imediatamente da nossa propriedade 6 de operador autoadjunto e da própria definição da nossa propriedade 6 de operador adjunto e da definição de operador autoadjunto. Então vamos à demonstração. E vamos começar com a implicação natural, que I implica em 2I. Então, seja beta, uma base ortonormal de V. Então, a nossa propriedade 6 de operador adjunto
ele nos diz o seguinte, ó, que a matriz do operador adjunto na base beta, que é uma base ortonormal, é igual à transposta conjugada da matriz de T na base beta. Essa é a nossa propriedade 6 que nós demonstramos. Foi uma das propriedades que demonstramos naquela lista de propriedades. Então, guarda essa igualdade. Além disso, sendo T autoadjunto, o T coincide com o T estrela. Então, as suas matrizes também coincidem com respeito à base beta. Só que essa matriz aqui é igual a essa matriz aqui. Então, você tem que a matriz de T na base beta é a transposta conjugada da matriz de T na base beta. E aí nós já demonstramos a nossa primeira implicação. A nossa segunda implicação é imediata, que 2i implica em 3i é imediato. Se vale para toda base, então existe alguma para o qual vale. Mostraremos a terceira implicação, que é 3i implica em i. Então, assuma que existe uma base beta ortonormal, para o qual vale essa igualdade, ou seja, a transposta conjugada de T na base beta é igual à matriz de T na base beta. Então, novamente, a nossa propriedade 6 de operador adjunto garante que essa matriz aqui, a transposta conjugada, é igual à matriz do adjunto com respeito à base beta. Mas como nós já temos essa igualdade aqui, junta, a propriedade 6 garante essa igualdade e, por hipótese, nós temos essa igualdade. Juntando as duas, nós temos essa igualdade aqui, que a matriz do adjunto com respeito à base beta é igual à matriz de T com respeito à base beta. Então, nós temos dois operadores cujas matrizes com respeito à mesma base coincidem. Então, isso é propriedade geral de transformações, que essas transformações, em particular esses operadores, são iguais. Relembrando, isso aqui é uma propriedade da nossa aula 4, que fala sobre matrizes de transformações. Se você tem essa igualdade, então você tem a igualdade das transformações, nesse caso aqui a igualdade dos operadores. Aí, dessa forma nós demonstramos, se você tem um operador cujo seu adjunto é igual a ele mesmo, ele na verdade é um operador autoadjunto. Então dessa forma está demonstrado todas as implicações. E aqui vamos deixar registrado uma consequência imediata do nosso Teorema 3, que eu vou enunciar ele como corolário 1. Mas, na verdade, é essencialmente reescrever o nosso Teorema 3. Então, vamos ao enunciado. Você já vê um K-espaço vetorial de dimensão finita, com produto interno, e beta uma base ortonormal de V. E ter um operador linear sobre V. Então, olha, nós temos o seguinte: se o K for um número complexo, aliás, se o K for o corpo dos complexos, então T é autoadjunto se somente se a matriz de T na base beta coincide com a transposta conjugada da matriz de T na base beta. Nesse caso aqui, uma matriz que satisfaz essa igualdade, ela é chamada matriz hermetiana. Aí é daqui que vem o nome de operador hermetiano, no caso complexo. Vem do contexto de matrizes. E o nosso segundo item do corolário diz que se K for igual a R, então T é autoadjunto se somente se a matriz de T na base beta é igual à transposta da matriz de T na base beta, é igual à sua transposta. Ou seja, isso é uma matriz simétrica. Lembra, isso ocorre se somente se a matriz é simétrica. Nós mencionamos isso aí na nossa aula 1 do curso. Então é por isso que os operadores autoadjuntos, no contexto real, eles são chamados de operadores simétricos. Então, esse corolário 1 basicamente é para justificar as nomenclaturas usadas para esses tipos de operadores. E, obviamente, a demonstração desse corolário é uma consequência imediata do nosso Teorema 3. Isso aqui é o que diz exatamente o Teorema 3. E esse aqui é usando o caso real, quando você tomar o conjugado, é a mesma coisa que a própria matriz. Quando você toma o conjugado nas inteiradas reais, não vai mudar em nada.
Então, esse corolário aqui só é para deixar registrado esses dois casos e o porquê das nomenclaturas. Vamos deixar registrado mais outro corolário, um pouco menos trivial que o anterior. Ele diz o seguinte, ó, seja V um K espaço vetorial de dimensão finita com produto interno, beta uma base ortonormal de V e T um operador autoadjunto. Então, ó, os elementos da diagonal da matriz de T nessa base beta são todos números reais. Então veja que é uma propriedade, esse corolário 2 nos dá uma propriedade bastante interessante sobre operadores autoadjuntos. Se você pegar a matriz dele com respeito a qualquer base ortonormal, a diagonal, e aqui por diagonal nós queremos dizer diagonal principal, a diagonal é formada por números reais. Tá? Então, para o operador ser autoadjunto, não tem conversa. Tá? Essa matriz aqui, com respeito a uma base ortonormal, a diagonal principal dela tem que estar composta apenas de números reais. Tá? Então, vamos verificar. Esse corolário aqui também é uma propriedade, é uma consequência imediata, mas vale a pena deixar registrado aqui a sua demonstração. Então, seja T, aliás, a matriz de T na base beta, vamos considerar com entradas A e J, lembrando uma matriz quadrada de ordem N. Então, olha, o nosso teorema 3, ele garante o seguinte, que a matriz de T na base beta é igual à transposta conjugada da matriz de T na base beta. Tá? Por quê? Porque beta é uma base ortonormal. Então, você tem essa igualdade. Só que, olha, se a matriz de T na base beta é dada por essas entradas, então a transposta conjugada de T na base beta é dada por essas entradas. Certo? Por entradas AJI barra. Então, você tem essa igualdade aqui, ó, dos elementos dessas matrizes, das entradas dessas matrizes. Ou seja, A e J vai ser igual a AJI barra para todos I e J. Em particular, para os elementos da diagonal, nós vamos ter isso aqui, ó. A e I é igual a II barra. Tá? Para todo I. Ou seja, novamente nós temos um número complexo igual ao seu conjugado, portanto, esse número, na verdade, é um número real. Tá? Ou seja, todos os elementos que aparecem na diagonal da matriz de T na base beta, todos os elementos são reais. Aí assim nós concluímos o nosso corolário 2. Agora, para fechar essa seção sobre operadores autoadjuntos, vamos utilizar o nosso teorema 3 ou corolário 1, como você preferir, para encontrar um outro meio de verificar se um dado operador é ou não autoadjunto. Basta olhar para a matriz desse operador com respeito a uma base ortonormal. Então vamos, seguindo a numeração da aula de hoje, esse é o nosso exemplo 4, e ele diz o seguinte, ó, seja V igual ao C3 unido com produto interno canônico, e T um operador sobre o C3 dado da seguinte forma, T de x, y, z vai ser igual a x mais y mais 1 mais i vezes z, vírgula, menos ix mais z, vírgula, 1 menos i vezes x mais y mais 2z. Então, o que o nosso exemplo pede aqui é para verificar se T é autoadjunto. Então, vejam, nós temos aqui o caminho natural. Qual é o caminho natural? Seguir o procedimento do exemplo 3. Calcular o operador T estrela e verificar se ele é igual ou não ao T. Tá? Mas o nosso exemplo, melhor dizendo, o nosso teorema 3, ele diz, olha, esse operador aí, ele vai ser autoadjunto somente se a matriz dele com respeito a alguma base ortonormal ou toda base ortonormal, ela é uma transposta, ela é igual à sua transposta conjugada. Ou seja, ela é uma matriz hermitiana, já que a gente está no caso complexo.
Então vamos verificar. O que nós vamos fazer aqui é seguir exatamente o que o teorema diz para poder verificar. Se esse operador aí for autoadjunto, e se somente se na verdade, a matriz de T com respeito à base beta, base canônica, já que ela é uma base ortonormal, ela tem que ser uma matriz hermitiana. Tá? Então, olha, vamos calcular a matriz de T na base beta. Tá? Facilmente, tomando beta como sendo a base canônica de C3, notando aqui como C3 está munido com o produto interno canônico, então a base canônica é uma base ortonormal, tá? Do C3. Então, a matriz de T com respeito à base beta, facilmente você obtém que essa matriz aqui, a matriz com entradas 1, I, 1 mais I, menos I, 0, 1, 1 menos I, 1, 2. Tá? Essa é a matriz de T com respeito à base canônica. Então, olha, para a gente verificar se esse operador aqui é autoadjunto, basta verificar se essa matriz aqui é hermitiana. Ou seja, toma a transposta conjugada dela e verifica se dá ela mesma. Então, vamos lá. Transposta conjugada dela, o que a gente faz? Passa a barra em todos os elementos, toma o conjugado em todas as entradas e pega a transposta dessa matriz. Vai ser essa aqui. E aí, tomando, obviamente, os números reais não vão mudar com o conjugado, os únicos que vão mudar são os que têm a sua parte imaginária. Então, aqui vai ficar I, aqui vai ficar 1 mais I, aqui vai ficar 1 menos I, aqui vai ficar menos I. O restante não vai mudar. Então, nós temos essa matriz aqui, que é exatamente a matriz de T na base beta. Logo, olha, a transposta conjugada de T na base beta é igual à matriz de T na base beta. Ou seja, essa matriz é uma matriz hermitiana. Então, pelo teorema 3 ou pelo corolário 1, como você preferir, nós temos que T é de fato um operador autoadjunto. Então, veja que usando essas ferramentas de matrizes, você tornou a verificação de se autoadjunto ou não bastante prática. Tá? Claro que também tem o caminho natural de usar aquela fórmula para encontrar o próprio operador adjunto. Tá? Não tem problema nenhum em usar aquela fórmula. Se pedisse aqui para encontrar o T estrela, aí era outra coisa. Aí você não tinha a opção de poder usar isso aqui. Mas como esse exemplo pede só para verificar se é autoadjunto, então, olha a praticidade de olhar para a matriz. Né? Encontrar essa matriz aqui é bastante simples e calcular a transposta conjugada dela também é outra coisa bastante simples. Tá? Então, com isso, nós verificamos que, de fato, o T é autoadjunto. Com isso, nós fechamos as considerações sobre operadores autoadjuntos. Falaremos um pouco mais sobre eles na nossa próxima aula. Então, agora, como último tópico da nossa aula de hoje, vamos falar sobre os operadores unitários. Então, vamos à definição. Então, seja V um K-espaço vetorial com produto interno e T um operador linear sobre V. Dizemos que T é um operador unitário quando T é um isomorfismo de espaços com produto interno. Lembrando que nós definimos um isomorfismo de espaço com produto interno na nossa aula passada, nossa aula número 17. Mas relembrando aqui, isso quer dizer então que o T é um isomorfismo de espaços vetoriais que preserva produto interno, ou equivalentemente, que preserva a norma. Tá? Lembrando que tudo isso aqui nós vimos na nossa aula passada. Então, ok, esse é um operador unitário. Tá? Veja que aqui nós não temos nenhuma restrição sobre a dimensão do espaço. Tá? Pode ser finita ou infinita, você sempre tem operadores unitários. Mas, olha, vou deixar aqui registrado como observação, se você está no caso de dimensão finita, então, olha, os corolários 2 e 3 da nossa aula passada, eles garantem o seguinte, que T é unitário se somente se T preserva produto interno, se somente se T preserva a norma. Ou seja, você não precisa se preocupar com ser um isomorfismo.
tá? Porque satisfeita qualquer uma dessas condições aqui, ele automaticamente vai ser um isomorfismo. Então vamos entender essas equivalências, tá? O I e 2I serem equivalentes, isso é garantido pelo nosso corolário 2. Tá? Se um operador ele preserva, se uma transformação linear em geral preserva a norma, ela preserva a norma se somente se ela preserva o produto interno, melhor dizendo. Tá? Então essa equivalência aqui é garantida pelo corolário 2. Tá? E essa equivalência aqui, tá, é garantida pelo corolário 3. Foi o nosso último resultado da aula passada. Tá? Precisa da dimensão finita. Tá? Então, com dimensão finita, nós temos esses três itens sendo equivalentes. Então, ok. Vamos ver aqui um exemplo de operador unitário. Nós vimos na nossa aula passada alguns exemplos de transformações que preservam o produto interno. Nós vimos até um exemplo de isomorfismo de espaço com o produto interno, mas eram espaços diferentes. Então, no fundo, nós ainda não vimos um exemplo de operador unitário. Esse vai ser o nosso primeiro exemplo. Então, seguindo a numeração da nossa aula de hoje, esse vai ser o exemplo 5, e diz o seguinte, ó, seja V o R2 munido com produto interno canônico e T um operador linear sobre o R2, definido da seguinte forma: T de xy é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes o vetor x menos y, vírgula x mais y. Então, o que o nosso exemplo pede é para verificar se esse operador é unitário. Então, nota o seguinte, nós estamos no contexto de dimensão finita. Tá? Então, para verificar que esse operador é unitário, basta verificar se ele preserva o produto interno. Então, é isso que nós vamos verificar. Para isso, sejam x e y e zw vetores no R2. Então, nós vamos verificar se o t de xy interno t de zw é igual a xy interno zw. É isso que nós vamos verificar. Então, por definição de t, nós temos essa igualdade aqui. Aqui é t de xy, vai dar essa expressão, e o t de zw vai dar essa expressão. Agora, olha, é um produto interno, então você pode tirar esses escalares aqui. Aí é um produto interno sobre um espaço real. Então, o conjugado aqui vai ser o próprio escalar. Agora, o que sobrou aqui é o produto interno canônico do R2. Então, vai ser esse cara vezes esse, mais esse vezes esse. Tá? E multiplicando esses dois números aqui, você vai ter 1 sobre 2, tá? Imediatamente. Então, ok, fazendo esse produto interno aqui, nós temos essa expressão aqui. Agora o que você vai fazer é simplificar ela. Sai distribuindo a multiplicação e agora simplifica. Esse carinha aqui corta com esse carinha aqui cancela com esse aqui. Tá? Então, somando os termos iguais e multiplicando por 1 sobre 2, você vai obter exatamente essa expressão aqui, ó, x vezes z mais y vezes w, que, por definição, é o produto interno de xy por zw. Ou seja, xy interno t de zw é igual a xy interno zw. Ou seja, o nosso operador ele preserva o produto interno. Então, pela nossa caracterização, nós temos que ele, de fato, é unitário. Tá? Então, está registrado aí nosso primeiro exemplo de operador unitário. Ainda na aula de hoje veremos mais outro. Só que agora vamos entender um pouco mais esses tipos de operadores com propriedades e teoremas, tá? Para poder entender melhor essas noções. Então, primeiro vamos começar com as propriedades. Tá? Seja V um K-espaço vetorial com produto interno e T e S operadores unitários. Então, ó, a composição T bola S é unitário, é o que diz a nossa propriedade 1, a nossa propriedade 2. Que o inverso de um operador unitário ainda é unitário, nesse caso aqui que o t a menos 1 é unitário, e a nossa propriedade 3 diz, olha, se lambda é um alto valor de t, então o módulo de lambda tem que ser igual a 1, ou seja, o alto valor de um operador unitário tem que ter módulo 1.
É o que diz a nossa propriedade 3. Então vejam aqui, no caso de operadores autoadjuntos, os autovalores de operadores autoadjuntos têm que ser reais. Tá? E no caso de operadores unitários, os seus autovalores não são necessariamente reais, mas tem que ter módulo 1. Então essas são as três propriedades de operadores unitários. Tá? As propriedades 1 e 2 serão deixadas como exercício, tá? São bastante simples de serem verificadas. E vamos verificar a propriedade 3, porque mais uma vez envolve autovalores. Tá? E a nossa próxima aula, esse vai ser um tópico bastante importante. Então, acredito que seja interessante verificar essa nossa propriedade 3. Que relaciona autovalores e operadores unitários. Então, sendo lambda um autovalor de t, então existe um vetor não nulo, tal que t de v é igual a lambda v. Então, o que nós temos que mostrar aqui é que o módulo de lambda vai ser igual a 1. Para isso, nós temos o seguinte. Uma vez que t é unitário, por hipótese, então nós sabemos pela nossa caracterização que t, melhor dizendo, pela própria definição, pela definição que t preserva a norma. Nós sabemos se t preserva produto interno, então t preserva norma. Logo, olha, a norma ao quadrado de v é igual a norma ao quadrado de t de v, porque t é unitário, consequentemente preserva a norma. Só que o t de v é o lambda v. Propriedade de norma, você pode tirar esse lambda como o módulo dele ao quadrado. Então vai ficar módulo ao quadrado de lambda vezes norma ao quadrado de v. Mas olha, o v é não nulo. Tá? V é um autovetor, então ele é não nulo. Logo, a norma dele ao quadrado também é não nula. Então você pode cortar ela aqui e você vai ter exatamente que o módulo de lambda ao quadrado é igual a 1. Extraindo a raiz, você vai ter exatamente módulo de lambda igual a 1. Aí, portanto, nós verificamos a nossa propriedade 3. Lembrando, as propriedades 1 e 2 também são bastante simples, tá? Igual a essa aqui. Então, vão ser deixadas, já foram, na verdade, deixadas como exercício. Certo? Vamos partir para um resultado, digamos, um pouco mais interessante, porque, vejam, toda a nossa aula de hoje girou em torno de um único conceito, que foi o de operador adjunto. Nós demonstramos o teorema da representação de Riesz para garantir a existência deles em dimensão finita. Nós definimos eles, verificamos propriedades, definimos o operador autoadjunto em função do operador adjunto, e agora apareceram esses operadores unitários, tá? Que a princípio não tem nenhuma relação com o operador adjunto, já que a definição dele não tem nada a ver com o operador adjunto. Só que, olha, esse nosso teorema 4, tá? E vai ser o último teorema de hoje, tá? Ele vai fazer exatamente esse link, essa ligação entre operador unitário e operador adjunto. Ele vai caracterizar os operadores unitários em função do operador adjunto. Então vamos ao enunciado. Seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita com produto interno e T um operador linear sobre V. Então, são equivalentes. T é unitário, é equivalente a T é um isomorfismo, com inversa exatamente igual ao adjunto de T, que é equivalente a o adjunto de T bola T é igual a T bola adjunto de T. Ambas composições são iguais à identidade. Então, está aqui uma caracterização de operador unitário em função do operador adjunto. Vamos ver que, como a consequência desse resultado, vamos ter um resultado bastante legal para verificar quando um operador é ou não
autoadjunto. Melhor dizendo, o unitário, quando você olha para a matriz dele. Então, olha, vamos à demonstração. Tá? Primeiro, vamos eliminar aqui a caracterização trivial, a caracterização imediata. Tá? É claro que 2i é equivalente a 3i. Tá? Se T é um isomorfismo e a inversa de T é T estrela, é claro que vale isso. E se vale isso aqui, pela unicidade da inversa, é claro que T estrela é igual à inversa de T, e é claro que se existe inversa, T é um isomorfismo. Né? Então, essa equivalência aqui é imediata. Tá? O que nós vamos verificar aqui é que I é equivalente a 2i. Então, vamos lá. Primeiro, vamos mostrar que I implica em 2i. Suponha que T é unitário. Tá? O que nós vamos mostrar é que a inversa de T é igual a T estrela, porque se T é unitário, por definição, ele já é um isomorfismo. Então, nós já temos um isomorfismo, nós vamos mostrar essa igualdade aqui. Então, vamos lá. Dados U e V, tá? Pertencentes ao espaço, temos o seguinte, ó, que U interno V vai ser igual a T de U interno T de V. Lembra, por hipótese T é unitário, então T preserva o produto interno. E agora, usando a definição, a propriedade de adjunto, nós podemos pegar esse T aqui e passar para o outro lado como T estrela. Então, vai ficar U interno T estrela aplicado em T, aplicado em V. Guardo isso aqui. E aí nós temos o seguinte, ó, como você tem essa igualdade aqui para todo U vetor no espaço, você vai ter então que esse carinha vai ser igual a esse. Tá? Basta você usar aquele mesmo argumento que nós já vimos utilizando em várias demonstrações. Tá? Pega a subtração desses produtos internos, e aí você vai ter que esse cara menos esse, interno qualquer vetor sempre vai dar zero, portanto, essa subtração pertence ao ortogonal do espaço, portanto, ele tem que ser igual a zero. Consequentemente, você tem essa igualdade aqui para todo vetor no espaço. Ou seja, que o T estrela bola T é igual à identidade. Tá? Mas pela unicidade da função inversa, tá? Nós temos que o T estrela é igual à inversa de T. E assim nós demonstramos a primeira implicação. A segunda implicação, que é 2i implica em I, assuma que T é um isomorfismo e que a inversa de T é igual a T estrela. Então, nós temos que mostrar que T é unitário. Tá? Para isso, como nós estamos no contexto de dimensão finita, basta mostrar que T preserva isomorfismo. Então, para isso, dados U e V, vetores quaisquer no espaço, nós temos que U interno V, como T preserva melhor dizendo, vamos verificar que T preserva o produto interno. Tá? Então, dados U e V pertencente ao espaço, então nós temos que U interno V vai ser igual. Primeiro aqui você pode colocar a função identidade. A função identidade, o operador identidade pode ser escrito como TA-1 aplicado em T. Tá? Essa composição aqui dá o operador identidade, consequentemente dá o V. E agora o que você vai fazer é usar essa hipótese aqui, a igualdade. Então nós podemos trocar a inversa pelo T estrela e agora usa a propriedade do adjunto. Pode pegar esse T estrela e passar para o outro lado. Então vai ficar T de U interno T de V. Logo, olha, U interno V é igual a T de U interno T de V. Portanto, T preserva o produto interno. Consequentemente, T é um operador unitário. Tá? E assim nós concluímos a demonstração do nosso Teorema 4. É uma demonstração bastante simples, mas vai ser um resultado bastante útil. Tá? Porque dele nós vamos extrair esse corolário 3, que diz o seguinte, ó, seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita com produto interno e T um operador linear sobre V. Então são equivalentes. T é unitário, é equivalente a T na base beta é invertível e a inversa dessa matriz é igual à transposta conjugada dela, certo? Para todo beta, base ortonormal, tá? Do espaço. E
No nosso terceiro item, existe uma base ortonormal de V, tal que T nessa base é invertível e a inversa de T, da matriz de T nessa base, é a sua transposta conjugada. Tá? Nesse caso aqui, uma matriz que satisfaz essa propriedade, que as matrizes que satisfazem essa propriedade, melhor dizendo, são chamadas de matrizes unitárias. Tá? E é por isso, e é desse contexto de matrizes que vem o nome operador unitário. Tá? Vale destacar também que no caso específico de K igual a R, tá? Essas matrizes unitárias também são chamadas de matrizes ortogonais. Tá? Então, esse item 3 aqui, ele justifica o fato, melhor dizendo, esse corolário 3, no geral, ele justifica o fato de por que esses operadores são chamados de operadores unitários. Tá? Isso vem do caso de matrizes. Aí nós veremos que esse corolário 3 ele também nos fornece um critério bastante útil para verificar se um operador é ou não unitário. Basta você olhar a matriz dele com respeito a uma base ortonormal e verificar se ela satisfaz essa propriedade, ou seja, se ela é unitária. Então vamos verificar esse corolário, tá? Nós vamos ver que é uma consequência do teorema 4 junto com a nossa propriedade 3 de operador adjunto. Então, seja beta uma base ortonormal de V. Então, novamente, a propriedade 6 de operador adjunto garante essa igualdade de matrizes. Agora, utilizando o nosso teorema 4, sendo T unitário, ele é um isomorfismo e a sua inversa é igual ao seu operador adjunto. Logo, nós temos o seguinte, T sendo um isomorfismo, a matriz de T com respeito a qualquer base é invertível, tá? Em particular com respeito a essa base ortonormal. Então, essa matriz é invertível. Além disso, a inversa da matriz de T na base beta, isso é uma propriedade também de matrizes de operadores, vai ser igual à matriz da inversa de T com respeito à base beta. Tá? Lembrando essas propriedades aqui de matrizes, elas são vistas na nossa aula 4. Então, ok, temos essa igualdade, só que por essa igualdade aqui de operadores, nós temos essa igualdade de matrizes, e por fim, usando essa igualdade de matrizes, nós temos isso aqui. Ou seja, a inversa de T na base beta vai ser a transposta conjugada de T na base beta. E aí nós ganhamos a igualdade do item 2i. O item 2i implica no item 3i é imediato, tá? Então, vamos concluir aqui verificando a última implicação, que 3i implica em i. Então, assuma que existe uma base ortonormal de V, tal que T na base beta é invertível, e que a sua inversa é essa transposta conjugada, mostraremos que T é unitário. Primeiramente, T é um isomorfismo, tá? Porque a sua matriz com respeito a uma base é invertível, então claramente T é um isomorfismo. E olha, pela nossa propriedade 6, novamente, de operador adjunto, nós temos essa igualdade aqui. Tá? E usando essa igualdade da hipótese, então nós temos que a matriz de T estrela na base beta vai ser a matriz da inversa de T na base beta. Tá? Então só fiz juntar, tá? A propriedade 6 garante essa igualdade, junto com a nossa hipótese, juntando essas duas igualdades, nós temos essa igualdade. Só que você tem aí dois operadores cujas matrizes com respeito à mesma base são iguais. Novamente, nós já usamos esse tipo de argumento na aula de hoje. Isso implica que esses operadores são iguais. Portanto, nós temos um isomorfismo. T é um isomorfismo cuja inversa é igual à matriz, aliás, cuja inversa é igual ao operador adjunto de T. Tá? Então, isso conclui, então, que o nosso T é unitário, tá? Exatamente pelo nosso teorema 4. E aí nós fechamos todas as implicações do nosso corolário e finalizamos a demonstração dele. Então, agora, como último exemplo da nossa aula de hoje, vamos ver uma aplicação desse corolário. Então, ele diz o seguinte, nosso exemplo 6.
seja V igual a R2 munido com produto interno canônico, θ um real entre 0 e 2π, tá? 0 fechado, 2π aberto, e T um operador linear sobre V dado dessa forma, sobre R2 dado dessa forma. T de xy igual a x vezes cosseno θ menos y vezes seno θ, vírgula, x vezes seno θ mais y vezes cosseno θ. Então, o que o nosso exemplo 6 pede aqui é para verificar se T é unitário. Então, mais uma vez, temos duas opções aqui. Nós podemos utilizar o procedimento do exemplo 5 e verificar, como estamos no contexto de dimensão finita, verificar se o T preserva produto interno. Tá? Dá uma continha, mas é possível verificar. Só que o nosso corolário 3, nós podemos aplicá-lo da seguinte forma. Basta olhar a matriz de T com respeito a uma base ortonormal. Aí verificar se essa matriz ela é unitária. Então é isso que nós vamos fazer. E vamos ver que nesse contexto aqui é bastante simples. Tá? Veja a semelhança entre esse procedimento e o procedimento que nós usamos no exemplo 4 da nossa aula de hoje para verificar se um operador é autoadjunto. Tá? Basta olhar para a matriz dele, assim como nós vamos fazer aqui. Então, olha, note o seguinte, que a matriz de T com respeito à base beta, onde beta é a base canônica de R2, é dada por essa matriz aqui, com entradas cosseno θ, menos seno θ, cosseno θ. Essa é a matriz de T com respeito à base canônica. Lembrando que, como R está munido com o produto interno canônico, então a base canônica é ortonormal. Então, o que o nosso teorema, melhor dizendo, o que o nosso corolário 3 garante é, olha, T é unitário se somente se a matriz de T com respeito, se essa matriz aqui, melhor dizendo, ela é unitária. Então, é isso que nós temos que verificar. Ou seja, ela tem que ser invertível e a inversa dela tem que ser a transposta conjugada dela. Então, é isso que nós vamos verificar. Primeiramente, basta calcular esse determinante para você verificar que a matriz é invertível. Tá? Esse determinante aqui dá 1, obviamente diferente de 0, portanto, a matriz é invertível. Agora, nós temos que verificar que a inversa de T tem que ser a sua transposta conjugada. Então, vamos multiplicar. Primeiro, a inversa sempre existe, já que ela é invertível. Então, basta verificar se essa matriz multiplicada pela inversa conjugada dá a matriz identidade. Tá? Se der, essa daqui é de fato a inversa dessa matriz. Então, colocando aqui explicitamente, T e a transposta conjugada de T. Como estamos aqui no caso real, a parte do conjugado não vai fazer muita diferença. Tá? Isso aqui é simplesmente a transposta de T. Então, fazendo essa multiplicação aqui, você obtém facilmente que essa matriz aqui é, de fato, a matriz identidade do R2. Tá? Portanto, a inversa de T na base beta é exatamente a transposta conjugada de T na base beta. Tá? Portanto, o nosso corolário 3 garante que o nosso operador é, de fato, unitário. Tá? Note que, usando esse procedimento, foi bastante simples. Então, o que você fez aqui foi calcular esse determinante, tá? Um determinante bastante simples, e depois fazer essa multiplicação de matrizes, também bastante simples. Aí, com isso, facilmente nós concluímos, usando nosso corolário 3, que o operador é, de fato, unitário. Tá, então, assim nós concluímos o nosso exemplo 6 e a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós veremos ainda mais outra classe, mais outro tipo de operador, tá? Que vão ser os operadores normais. Tá? E junto com ele nós veremos, nós enunciaremos e provaremos o teorema espectral. Tá? Que nos dá uma propriedade bastante interessante desses operadores. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.